Bom dia, hoje quinta-feira, 12 de novembro. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Por aqui, ontem à noite foi votada a repatriação de recursos na Câmara. Ela tem que passar pelo Senado, mas foi votada ontem. O governo fala em arrecadar 150 bilhões de reais. Acho um chute absurdo em relação a isso. Além disso, o Cunha ali teve apoio de vários partidos da base governista. Ainda vale falar, o Gustavo vai falar um pouco também sobre as vendas do varejo, que vieram em queda, mas, digamos assim, menos pior do que o esperado. Lá fora, os investidores cautelosos muito aí por conta dos discursos dos membros do Fed que devem ocorrer hoje. Para falar sobre tudo isso, convido aqui Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Pois é, hoje vários discursos de membros do Fed, dentre eles a presidente do Fed, a Janet Yellen. A gente está quase a um mês, vai ser 16 de dezembro, o fim da próxima reunião do Fed. Então crescem as expectativas para qualquer sinalização nas falas deles. Além disso, a gente teve hoje pela manhã o Mário Draghi, presidente do Banco Central, ele discursando e reforçando um tom mais suave. Acho que vale destacar que ele falou que pode sim alterar o pacote de estímulos europeus tanto em tamanho, tanto em horizonte, tanto no formato como o pacote vem sendo feito. Então, sinalizando um pouco que realmente estão caminhando para alguma mudança no pacote de estímulos do Banco Central Europeu. Só não falou se isso vai ser nesse ano, no próximo, não deu um prazo. Essa ficou a grande questão do discurso dele. Outros pontos vindo da Europa foram a produção industrial europeu da zona do euro em queda, recuo de 0,3% na comparação mensal e alta de 1,7% na comparação anual. O mercado aguardava estabilidade na comparação mensal e alta um pouco mais modesta de 1,4% no resultado anual. Olhando para os países individualmente, a Alemanha teve queda de 1,2%, também todos falando ainda da produção industrial. A França e a Itália tiveram alta de 0,2% e a Espanha 1,4% de alta. Mas, de qualquer forma, o mercado viu como um dado bem negativo essa produção industrial da zona do euro. Ainda a Alemanha não ficou só nisso como resultados negativos. A gente teve o CPI da Alemanha, e enquanto o mercado aguardava um avanço de 0,3%, que foi visto, não foi uma estabilidade no indicador em outubro ante setembro. Então, mais um resultado negativo para a Alemanha. Indo para outro continente, na Ásia, a gente teve os novos empréstimos da China. Só para quem não conhece muito bem o indicador, ele é um dos que mais refletem como que está se vendo os esforços tão grandes do governo, os novos estímulos, se isso está se refletindo ou não. A gente teve um registro de 500 bilhões de yuans em outubro, ante 1 trilhão em setembro e abaixo dos 800 bilhões previstos pelo mercado. Então, muito ruim para a economia chinesa, uma sinalização de que não está conseguindo refletir tantos esforços na economia na prática. Indo para a parte brasileira, a gente teve hoje pela manhã as vendas no varejo, era aguardado queda de 0,9% na comparação mensal e queda de 7,2% na comparação anual. Os dados vieram melhores, queda apenas de 0,5% na comparação mensal e 6,2% na comparação anual, mas de qualquer forma é o 8º dado seguido negativo para as vendas no varejo, que já acumulam uma queda de 3,3% no ano e, segundo os analistas, ainda deve registrar mais quedas ainda nesse ano de 2015. Outros pontos importantes, ontem a gente teve o relator da LDO de 2015 propondo o abatimento de cerca de 30 bilhões nos gastos do PAC para facilitar a meta fiscal de 2016. O Levi bateu o pé, pediu para que não fosse feito um jogo tão fácil para o governo, e agora o relator já voltou atrás, e agora o seu parecer vai ter um abatimento apenas de 20 bilhões, exigindo então não um esforço de superávit de 4,4 bilhões, mas de 14,4 bilhões, cerca de 0,23% do PIB para a União ficar autorizada a ter esse superávit. Levi, de tantas derrotas, alguma vitória teve nessa semana. Ainda como o Celso comentou, o PSDB, que ontem já surpreendeu, falando que vai votar a favor de algumas medidas do ajuste fiscal, que não quer destruir a macroeconomia, quer preservar a economia, não vai contra. Ele rompeu com Eduardo Cunha, mas em reação a isso, 13 partidos reafirmaram seu apoio à permanência de Eduardo Cunha como presidente da Câmara. Vou devolver agora para o Celso. Um último destaque é a repatriação que foi aprovada depois de 3 votações, 230 contra 213
votos. O governo estima que ao longo dos próximos anos isso vai trazer cerca de 150 bilhões para os cofres federais, mas parece um valor muito otimista a ver. Espero que todos tenham um ótimo dia. Vou passar agora para você, Celso. Obrigado, Gustavo. Um valor de 150 bilhões de reais, não sei de onde tiraram esse valor, né? O quanto é que teria que vir para cá para atingir um valor, dado que é 15% de imposto de renda, mais 15% de multa, soma um valor total de 30%. Impressionante aí. De onde o governo viu esse valor todo lá fora, duvido que atinja esse valor. E a grande pergunta é o que quer o PSDB agora, né? Vindo, né, não só não apoiando o Cunha, e também apoiando alguns ajustes, né? De repente voltando ali para a parte dele política, pensando no futuro, em assumir o governo mais para frente. Quem viver, verá. E sempre falei aqui, né, os rumores ali de que o PMDB na segunda-feira poderia anunciar a saída da base aliada e se tornar oposição. Vamos aqui os locais, ontem aqui o fluxo na casa, ontem os locais foram net vendedores em 47 milhões de reais, destaques na compra para Brasil Foods e Bradesco, destaques na venda para Cielo, Petro 3 e 4 e Klabin 11, nas duas pontas Itaú, Ultrapar, Suzano e Cirela. Os estrangeiros terminaram o dia net comprados, quase que estáveis, 5 milhões de reais apenas, destaques na compra para Petro 4, Vale 5, TIM e Pão de Açúcar, destaques na venda para Brasil Foods, Bradesco, Ultrapar, Hipermarcas e Sabesp, nas duas pontas Itaú, Ambev, Petro 3, Fibra e Embraer. Agora, para comentar os resultados de Kroton e Suzano, que fazem parte das nossas carteiras, eu convido aqui Ricardo Kim. Bom dia, Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí, começando com o resultado de Kroton, o resultado do terceiro TRI. Apesar da gente ter visto uma evolução de receita um pouco abaixo do esperado, ainda os ganhos de margem ali com sinergias da fusão com a Anhanguera continuam suportando bons resultados para a Kroton. Se a gente olhar ali a base de alunos total, cresceu cerca de 4% no ano contra ano. Aqui o crescimento um pouquinho abaixo do que a gente olhava nos últimos trimestres e até no ano passado. Obviamente a gente tem impacto da desaceleração econômica e também das mudanças do FIES. De qualquer forma, um patamar ainda satisfatório. O que deixou um pouco a desejar ali foi a evolução do ticket médio. No ano contra ano, a gente teve alguns descontos ali, um mix pior em termos de preço em cursos de EAD, ensino à distância. Com isso, a receita acabou crescendo cerca de 8% no ano contra ano. Destaque positivo, como eu falei agora há pouco, fica para a margem, né, a margem EBITDA, a margem da geração de caixa operacional. Eles tiveram um incremento de 6 pontos percentuais no ano contra ano, dando continuidade àquele crescimento de margem por conta da fusão com a Anhanguera. Lembrando que a Anhanguera ela tinha uma margem menor, então isso aí puxou a margem consolidada da Kroton para baixo e ela está justamente trazendo isso de volta. Então, um bom desempenho em termos de margem para a empresa. Vale destacar que o fluxo de caixa melhorou e o endividamento segue controlado. Então, um resumo de Kroton ali, apesar da receita ter ficado levemente abaixo do esperado, os ganhos com sinergia, incremento de margem, mais que suportaram aí bons resultados para a Kroton. A empresa deve superar ali o guidance, a meta de receita e geração de caixa operacional para esse ano, então superar a Kroton diversos anos, anos após anos, ela consegue superar esse guidance que ela dá no começo do ano. Então, a gente continua acompanhando de perto os impactos da desaceleração econômica e as mudanças do FIES nos resultados do setor, mas a gente continua gostando bastante de Kroton, principalmente porque é o melhor management do setor e é onde a gente quer estar nesse momento de retração do país e também mudança no setor. Indo aqui rapidamente para a Suzano, o resultado também desse terceiro TRI, resultado acima do esperado, justamente por conta da forte geração de caixa com a desvalorização do real e boa desalavancagem aqui, volumes continuam num patamar forte, mas o que realmente impulsionou foi essa desvalorização do dólar. Vale ressaltar a redução do endividamento, que passou de 2,9 vezes a dívida líquida sobre a geração operacional de caixa, foi para 2,3 vezes. Então, resumo, o resultado acima do esperado, ali impactado por essa desvalorização do real,
a gente teve bom repasse de preço também e um bom nível de volume, principalmente exportado. Ela está se aproveitando bastante desse câmbio. Então, a gente ressalta ali esse case de desalavancagem, a gente está vendo uma desalavancagem forte trimestre após trimestre e esse dólar num patamar mais alto deve continuar suportando bons resultados para a Suzano, que faz parte das nossas carteiras. Ali a gente gosta como um case de exposição a dólar e também hedge natural do restante da carteira de ações, tá, pessoal? Então, da minha parte é isso. Bom dia a todos. É com você, Celso. Obrigado, Kim. Por aqui ainda vou seguindo agora com o resultado de Banco do Brasil, que reportou hoje de manhã o resultado. Resultado abaixo das expectativas, com retorno sobre patrimônio na casa de 13,3%, ou seja, não entrega nem a taxa Selic, que é 14,25%. Por isso, tem que negociar abaixo mesmo de patrimônio. O resultado veio abaixo das expectativas, um lucro líquido de 2.881, tá? Esse é o recorrente, enquanto que o mercado esperava um lucro na casa de 3 bi. Só para base de comparação, no segundo trimestre o lucro líquido foi de 3 bi e 40 milhões, agora 2.881, uma queda de 5% na comparação anual e estável. O crescimento da carteira de crédito foi de 5% trimestre contra trimestre, mas ano contra ano foi 14,6%. O problema é que as despesas com provisões cresceram 40% na comparação anual e 15,9% na comparação trimestral. Em suma, o resultado foi prejudicado pelo aumento de provisões, o aumento também de inadimplência, a gente sempre falando isso. O Banco do Brasil um dos que seria mais prejudicados com aumento na inadimplência e esse problema também no crédito. Então a gente segue preferindo, se tivesse que ter um ativo em carteira, no setor financeiro a gente segue Itaú via Itaúsa, porque a hold que controla o Itaú é ali o banco mais barato, né, e com melhor ROI. Só para ter uma ideia, o retorno sobre patrimônio do Itaú é na casa de 24%. O do Banco do Brasil, 13%. Olha a diferença, né, entre um e outro, ao tamanho disso. A gente segue recomendando Itaú via Itaúsa, mas não Banco do Brasil. O que faria o Banco do Brasil mudar seria uma mudança da relação Congresso e Planalto, ou mesmo uma saída do impeachment aí da presidente Dilma. JBS e os ganhos com derivativos. A empresa reportou o maior lucro trimestral aí da história, 3.440 bi. O mercado esperava 3.600 bi, muito pelos ganhos com derivativos, o hedge aí cambial. Além disso, a receita avançou 40%, o mercado esperava 45 bi, veio 43 bi, então o resultado veio um pouco levemente abaixo do esperado, influenciado por conta desse hedge cambial, principalmente. A gente não recomenda exposição ativa, se tiver que ter uma exposição ao setor frigorífico, é em Minerva, principalmente pela gestão. Gol, mais um trimestre para esquecer, impressionante isso. A companhia ainda revisou a margem operacional, a margem EBIT, né, que era o guidance desse ano de 2% a 5%, é entre 0% a 2%, impressionante isso. Cenário altamente desafiador, a alavancagem financeira da empresa explodiu e a empresa provavelmente vai precisar de um aumento de capital. E também a gente colocou no relatório matinal Cosan, resultado ali, crescimento da receita, reportou um prejuízo, né, a dívida líquida aumentou, mas não aumentou a alavancagem da companhia, e um cenário que seria positivo seria a criação da CID, né, aí, porque se aumenta o preço da gasolina, ela acaba ganhando mais nesse segmento de etanol. Mas a gente prefere no setor, se tivesse que ter exposição, São Martinho. Comentário da nossa mesa de BTC Aluguel, segue a demanda por Goal, GGBR, Odontoprev, Braskem, CSN, Usiminas, Copel e Estácio. Vou ficando por aqui, mas lembrando que a partir das 11h30 tem o Batalha do Século, hoje, pela análise fundamentalista, Ricardo Kim pela XP e pela análise técnica, Rafael Figueiredo da Clear. Eu vou ficando por aqui, uma grande quinta-feira a todos, um grande abraço e até lá.